Olá, uma outra dúvida sobre o TDAH que nos pediram para falar é sobre as apresentações do TDAH nas diferentes idades do indivíduo, né? Então, TDAH na infância, na adolescência e na fase adulta. O TDAH na idade escolar, ele tende a se manifestar de uma maneira mais visível, a hiperatividade ela é mais evidente para a gente. Então, a criança em idade escolar, ela tende a se levantar mais, a andar mais para lá e para cá, a atrapalhar mais. Conforme ela vai ficando mais velha, chegando na adolescência, essa hiperatividade tende a diminuir visualmente. O que eu quero dizer com isso? A criança até fica sentada 2 horas na cadeira, você já não vê mais ela agitada andando para lá e para cá. Mas quando você pergunta para o indivíduo, e aí, você conseguiu ler? Ele diz, não, não consegui. Eu comecei a ler, mas a minha cabeça voa, antes de eu terminar o primeiro parágrafo, já pensei 15 mil coisas diferentes e toda hora eu preciso reiniciar. Quer dizer, dentro de mim eu não consigo ficar parado. Apesar de eu não sair da cadeira, eu não consigo manter o meu pensamento numa coisa só. Na idade adulta, a gente vê a manifestação através de pequenos deslizes do dia a dia. São coisas que sempre acontecem, que o indivíduo já deveria ter aprendido que é assim e ele continua cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas infrações. Por exemplo, no trânsito, ele estaciona o carro numa determinada vaga e sempre esquece que tem um postezinho de ferro ali, ele precisa sair um pouquinho mais aberto, senão ele vai arranhar o carro ali e toda vez ele sai, arranha o carro ali. Então, ele vive cometendo pequenas infrações, ele tem pequenos deslizes, ele erra caminhos, enfim. Outra manifestação importante do TDAH no adulto é ele assumir compromissos dos quais ele não consegue dar conta no tempo hábil. Ele assume uma responsabilidade no trabalho, daqui a pouco vem alguém precisando que mais alguma outra coisa seja feita e ele assume também essa outra responsabilidade, e aí uma outra pessoa de um outro setor pede e ele assume também, e no final das contas ele não faz nenhuma delas, o que é um fator importante, né? Uma vez em se tratando de TDAH existe um transtorno. Se o indivíduo consegue fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo e faz todas, ele não tem transtorno nenhum, ele não tem TDAH, ele só é hiperativo. Bom para ele. Mas se ele não consegue fazer nenhuma delas e vive deixando esses pequenos furos, vive perdendo empregos, um emprego atrás do outro, vive terminando relacionamentos, esquece, por exemplo, que ia buscar a namorada no mercado. Ela combinou com ele que ela ia adiantando algumas compras lá e ele ia passar para pegá-la e esquece, deixa ela lá. E ela chega em casa depois com raiva porque ele não foi buscar como tinha sido combinado, não vai no futebol que marcou com os amigos, por exemplo, simplesmente esquece que tinha combinado e não aparece lá e vive deixando esses furos sociais aí, terminando relacionamentos sem saber muito bem o porquê, qual é o problema, o que está acontecendo. Então, esses problemas no trabalho, os problemas nas relações sociais, como eu falei, essa falta de organização temporal e espacial também. Ele tende a ser desorganizado. Isso a gente vê também na criança pequena, né? Aí a gente já não tem muita diferença mais, né? Há uma tendência da menina ser mais desatenta, do menino ser mais hiperativo. Eu questiono um pouco isso, mas é o que está descrito na literatura. Mas geralmente a gente vê muita menina também hiperativa na idade escolar. Talvez preste-se mais atenção na menina no momento mais posterior. E aí aquele TDAH que já estava presente antes, no momento em que as manifestações da hiperatividade estavam presentes, ninguém deu muita bola, e quando a gente vai ver, ela já está numa idade mais avançada, sofrendo também por conta do transtorno, sem que ninguém tenha feito algo até então. Isso também é outra coisa importante da gente levar em conta, que o menino que é mais agitado, ele é mais facilmente encaminhado para a avaliação, enquanto que a menina que é mais quieta, desatenta, ela tende a não atrapalhar ninguém, então ninguém dá bola para ela e não encaminha ela para a avaliação. É importante a gente também ter essa visão em cima. O TDAH na adolescência, uma vez que ele não foi bem tratado nas fases iniciais, ele já pode vir acompanhado de diversas outras manifestações. Ansiedade, depressão, outros transtornos já podem estar presentes também
uma vez que ele vem tendo dificuldades nos relacionamentos, dificuldades no aprendizado escolar, sem ter déficit cognitivo. Isso é importante sempre a gente ressaltar também, que o TDAH em princípio não dá nenhum problema de cognição, mas atrapalha muitas vezes porque o indivíduo não consegue seguir uma linha de raciocínio, não consegue permanecer estudando uma mesma matéria por muito tempo, e isso pode prejudicar então no seu aprendizado. Ele esquece, por exemplo, na hora de realizar uma prova, ele vira uma página e esquece que tem o verso da folha, e não faz o verso da folha, faz só a frente, deixa todos os versos em branco e entrega a prova, e acaba tirando uma nota baixa simplesmente porque não percebeu, distraído, que tinha também o verso da folha para ser respondido. Bom, enfim, de um modo muito simples também, o TDAH na infância, ele tende a aparecer mais, ele é mais visualmente visto pela gente. Na adolescência passa a ser uma queixa mais do próprio indivíduo, por isso a importância da gente ouvir bem o que o indivíduo tem a dizer. Ele relata para a gente que essa agitação que antes a gente via continua existindo dentro dele, e na fase adulta essa agitação também continua dessa forma, interiorizada dentro do indivíduo, ele não consegue focar. Eu tinha um amigo que, por exemplo, não conseguia parar para rezar de noite. Ele começava para rezar, pensava milhões de coisas, largava Jesus lá e esquecia do que estava rezando e não conseguia terminar uma oração. De tão difícil que era permanecer com foco num único assunto. No adulto, o prejuízo em si ele acaba aparecendo nos trabalhos e nos relacionamentos. Na adolescência também já é essa fase, mas normalmente na adolescência, quando a gente ainda não identificou, é muito comum que estejam presentes outros transtornos aí importantes, incluindo o abuso de substâncias, né? Um medo muito comum dos pais é utilizar a medicação para tratar o TDAH e achar que o filho vai se tornar um viciado em medicamentos. E o que a gente tem de observação nos trabalhos é justamente o contrário. Quando você inicia o tratamento medicamentoso com TDAH antes, na adolescência você diminui muito o abuso de substâncias, porque você tirou os transtornos, você tirou os prejuízos que o TDAH trazia para o indivíduo, e ele pôde evoluir de uma maneira muito mais a contento. Diferente de quando você não trata no momento adequado, na adolescência a gente tende a ver isso muito presente. E os prejuízos no escolar, no pequenininho, também acontecem no ambiente social. Os amigos não chamam ele para festa, porque ele acaba sendo estabanado, desajeitado, derruba tudo, destrói tudo, vem abraçar a gente, derruba a gente no chão. E ele também tem prejuízos muitas vezes no aprendizado escolar, por não conseguir também manter o foco da atenção. Ok? Até a próxima.